o Messias não colocasse em termos, porque quando Israel, Ismael e Azazel foram para aquela parte do reino do céu, começaram a colocar todo mundo um contra o outro. Falando assim, ó, por que, que ele não dá o poder para a gente fazer os animais também, fazer as folhas, rosa, fazer tudo, o reino do céu? A gente também quer esse poder. E o nosso pai negou, para todos. Ninguém tem esse poder. Ninguém. O Messias viu toda a criação. As duas testemunhas também viram toda a criação da parte dessa terra, não antes. Não antes. O Messias viu a criação do universo, viu tudo. As duas testemunhas viu a criação dessa terra. Estava junto com eles, vendo tudo que está acontecendo. E nesses foram 7.000 anos, acabou no sábado. Mas nesses primeiros 3.000 anos da criação dessa terra, não existia diabo, não existia demônio, não existia nada. O reino do céu estava em paz. Então Azazel, Israel e Ismael foram lá, vamos supor, um exemplo, foram lá para um lugar mais longe do onde estava, vamos supor, o trono do pai, a casa do pai, do Messias, e aonde as duas testemunhas acabou morando com eles também. Por isso que eles estão sempre juntos. Por isso que o pai deixou por último as duas testemunhas. Porque estava com eles. Eles viram tudo o que aconteceu. Então, quando Israel e Ismael foi lá para aquele canto no reino do céu, lá no fundo, ele começou a colocar os anjos deles lá, aquela parte de lá. Começou a convidar os anjos lá, começar a colocar coisas na cabeça deles. Olha, a gente também quer criar, mudar a rosa para vermelho, a rosa de vermelho para azul, mudar a cor dos animais, fazer um animal mais diferente. E vamos lá reclamar com o nosso pai lá e com o Messias, porque eles têm privilégio e a gente não tem. Vamos lá reclamar. E começou a juntar povo com essa loucura. Ó, vamos mudar o reino do céu. O que aconteceu no reino do céu é o que aconteceu nessa terra. O que aconteceu nessa terra. E aí o que ele fez? Ele começou a juntar povo, juntar mais e mais e mais. Aí as duas testemunhas foram lá naquele lugar e viu o que estava acontecendo. Voltou, falou para o Messias o que estava acontecendo. O Messias foi, as duas testemunhas junto, falou para o pai, ó, tá tendo rebelião lá, eles estão colocando todo mundo contra todo mundo lá, falando que você não dá poder para eles criar as coisas, que eles querem esse direito, que ele também tem um direito. E ele ficou doido. Israel endoidou, ele doidou. Até o terceiro milênio, mais ou menos, quando estava sendo criada a Terra, não existia demônios. E ele doidou. Simplesmente ele cansou daquilo, ele achou aquilo chato. Ninguém acha chato aquilo. Até hoje. O reino do céu ninguém acha chato, é perfeito. Só que apareceu um anjo que não era demônio, era um anjo bom, como os outros, todos os irmãos, era bom, tranquilo. E da noite para o dia ele se viu que tinha direito de criar as coisas. Mudar as cores das coisas, mudar o jeito dos animais, mudar tudo, a natureza, ele queria criar. E foi negado para ele, ele se revoltou com isso. Ele se revoltou. E aí começou a colocar todo mundo contra todo mundo. Ó, eles têm poder, ele não quer dar para a gente, e a gente é inferior, a gente quer ser igual a ele, a gente quer ser, tá no mesmo nível. E nosso pai estava criando essa terra, ele se afastou. Ele não se envolveu nisso. Porque tanto eles como os outros, era tudo irmão. Ele continuou fazendo a terra, e aí o Messias começou a analisar o que estava acontecendo, as duas testemunhas começaram a analisar, e aí teve uma época que Israel, na sua plena loucura, ele fez o que eles fazem até hoje, aqui na Terra. Eles começaram a criar estilo uma fronteira no reino do céu. Parece loucura, mas vocês vão começar a entender o que ele fez. Por isso que eles foram jogados aqui. Teve uma parte no reino do céu que depois de Azazel, Israel e Ismael foram negados de ter o poder de criar, eles começaram a colocar barreiras e começaram a separar aquele povo que acreditava nele, os anjos que acreditavam nele. E ele levou esse povo para um canto do reino do céu e começou a fazer, só um exemplo para vocês entenderem, como que tem na Terra hoje, aqui nessa Terra, ele começou a colocar uma fronteira. Isso foi a pior coisa que ele fez ali. Quando ele fez isso, foi a pior coisa, foi ali que explodiu tudo. Ele começou a criar uma barreira no reino do céu e disse, daqui para essa parte, só vão ficar aqueles que acreditam na gente. E aquela parte não vão poder entrar aqueles que não acreditam na gente. Eles fizeram uma fronteira ali. Então, todos os nossos irmãos que queriam passar nesse lugar, se não fizesse parte do timinho deles, porque ele criou um timinho. Esse sim criou um timinho. Aquele que não se juntasse a ele, as ideias loucas dele, de poder criar animais, fazer mudar a cor da natureza, mudar tudo,
não poderia entrar naquele lugarzinho dele. Ele fez tipo uma divisão no reino do céu. E levou ali, foi enganando um, enganando no outro, e começou a provocar o Messias, começou a falar mal do Messias, começou a colocar todo mundo contra o Messias. E o Messias ia e falava, pai, está acontecendo isso, isso, isso. Daqui uns dias todos vão ser contaminados por ele. Se não tomar uma atitude agora, vai ser contaminado. O pai respondeu para o Messias, do mesmo jeito que você é filho, ele também é meu filho. Eu não vou me envolver com isso agora. O pai não se envolveu com isso. Só que o pai falou, justiça seja feita. E aí o pai continuou fazendo essa terra. E aí Israel lá, com o seu timinho, Israel, Ismael e Azazel, com o seu timinho, com o seu grupinho, fizeram tipo, só um exemplo, uma fronteira no reino do céu. E aí aqueles que faziam parte, não faziam parte do timinho deles, não podiam passar naquela área. Isso foi o fim. Ninguém mais no reino do céu aguentou mais isso. O ponto da loucura que ele chegou. Esse vídeo, irmãos, que eu estou falando é a continuação do vídeo O Reino do Céu. Se os irmãos puderem pegar esse vídeo, cortar e colocar, fazer os vídeos, colocar Reino do Céu, parte 1, parte 2, parte 3, eu agradeço para os irmãos que estão assistindo. Mas isso é o que aconteceu. Agora, como eu sei disso, você queria que o pai desse isso para quem? Para o seu pastor? Para o seu padre? Para o líder do judaísmo? Que queimavam criança na fogueira? Que obriga pessoas para entrar no reino do céu tem que cortar um pedaço do pinto? A loucura desses doidos? Esses pastores evangélicos, padre. Você vê o que eles fazem? É esse povo que você queria que o pai entregasse a verdade? Então, voltando no reino do céu, o que aconteceu, o Ismael, fizeram essa exemplo, só um exemplo, uma fronteira lá, e os outros anjos não podiam passar, isso acabou, explodiu. Lá explodiu e começou a provocação. Israel começou a provocar o Messias é até um homem paciente. Ele tinha muita paciência. Tanto é que quando você vê a passagem dele na terra, ele teve muita paciência, mas teve uma hora que ele estourava. Principalmente com o líder religioso, ele não tem paciência com esse povo. Porque ele sabe que são anjos caídos que manipulam os líderes religiosos. Então o Messias não tem paciência com esse povo. Ninguém tem. Então, quando Azazel, Israel e Ismael levaram o grupinho lá do cantinho do reino do céu, eles começaram a provocar o Messias, xingar o Messias. Começou ali, depois de 3, 4 mil anos, que estava começando a fazer a terra, ali que começa a criação dos demônios. Hoje conhecido como demônios, mas são anjos caídos, que os irmãos caídos que caíram, que escolheram ficar na fronteira, no timinho de Israel, Ismael e Azazel. Então, quando começou eles começaram a montar o timinho dele lá, começar a aumentar cada dia mais, mais e mais, mais. O Messias chegou no pai, as duas testemunhas chegou e falou: ó, se não, todos vão ser contaminados por ele aqui no reino do céu. E aí o Messias falou: ó, eles dividiram o reino do céu, a gente não pode mais passar lá. Que enquanto a gente quer passar, eles não atacam a gente. Ficaram totalmente loucos. Totalmente loucos. Eles não eram assim. Por causa de um doido, Israel, que foi dado para Jacó, que Jacó lutou com Deus, se não me engano, lutou com Deus e ganhou de Deus, e aí mudou o nome para Israel, mas ninguém nunca percebeu isso. Então, qual a loucura desse anjo de querer dividir o reino do céu? Olha o que eles fizeram aqui na terra. Então, tudo dividido. O diabo não se divide? Está aí, é tudo dividido. Todos os anjos caídos fez a sua fronteira. Todos eles fizeram. Só que tem 3 líderes: Israel, Ismael e Azazel. Hoje quem manda é Azazel, o mais poderoso de todos, que é conhecido como Jesus Cristo. Só pegar aí, Jesus Cristo Filho Dei, que é o nome original em latim, e calcule o número da besta, pega o número romano e calcule. Mas voltando no reino do céu. Eles, quando viu aquela barreira que não podia ninguém passar por lá de lá, e aí, todos os anjos que iam lá perto, eles atacavam, explodiu. O Messias não aguentou, o Messias foi falar com o pai, as duas coisas têm que ser feitas. Porque eles só barraram, não pode mais assim, a justiça seja feita. O que é certo é certo. Não existiam demônios, não existia.
Eles escolheram isso. Eles eram livres. O pai deu a liberdade para ele. Porque está dizendo que o pai conhecia o que ia acontecer. Claro que ele conhecia, mas ele deixou acontecer para a gente conhecer. Porque não existiam demônios naquela época. E aí, depois dessa loucura de Israel, que levou todo mundo, levou todo. Quando fizeram essa fronteira, não teve jeito. O único jeito, o Messias foi, falou com o pai, as duas testemunhas, todo mundo conversou, falou: não tem jeito. O único jeito é tirar eles daqui. Não tem jeito. Eles estão totalmente pirados, eles piraram, ficaram na linguagem de hoje, pirados eles ficaram, se achando todos poderosos. Então o Messias conversou com todo mundo, os anjos, os irmãos que não foram para o lado dele, e falou: a gente vamos ter que tirar eles daqui. E aí o Messias conversou com o pai e falou: aqui eles não podem ficar mais. Não tem mais condições de ficar aqui. Senão, loucura deles. Porque um anjo simplesmente achou, um exemplo, que a rosa vermelha era feia, era melhor azul. Que as árvores daquele jeito era feia. Ele podia fazer melhor. E por ele não ter recebido esse coroa, que ia ser maior do que o pai, e aí criou esse timinho, foi lá para o fundo, vamos supor um exemplo, para o reino do céu, fez uma fronteira e sai, ele foi topim para explodir tudo. O Messias chamou os outros irmãos e falou assim: não tem mais jeito, vou conversar com o pai, vamos ver para onde é. Rafael, me escutando bem? Só fala se vocês estão me escutando, para me continuar. Tá travando, irmão, bastante a sua voz. Tava legal, agora o último minutinho travou bastante, mas parece que tá Travou melhorando. muito. Travou um pouco, hein? Picotou tudinho sua voz. As Ver últimas se palavras não deu pra entender direito. tá dando para escutar bem? Para escutar bem? Então, eu vou continuar de novo, tá bom? Quando tiver, quando tiver travando, o teu não é muito bom, tá bom? Então, só voltando na loucura desse anjo, de ter levado todo mundo para uma certa parte do reino do céu, porque ele achou que ele podia mudar as coisas e ser melhor do que o pai, ele começou a mudar tudo, queria mudar tudo, e o pai não deu poder, ele se revoltou, e aí fez exemplo, uma fronteira no reino do céu, e queria, os que não aceitavam a loucura dele, não podiam entrar lá. É o que acontece hoje na Terra. É só um exemplo, eles fazem a mesma coisa sempre. E aí o que aconteceu? Quando o Messias viu essa fronteira, todo mundo viu essa fronteira, viu que não tinha mais jeito. Todos foram conversar com o pai e falaram: não tem mais jeito. E quando essa terra estava sendo terminada, foi a única solução: tirar eles de lá. E aí foram todos. O pai, o Messias, o Messias viu. O Messias, Senhor, não tem mais jeito. Vamos tirar eles daqui. Quando viram isso, não teve jeito. O Messias juntou os irmãos lá, pegou todos. Teve uma guerra, uma briga feia lá, mas o pai falou: nunca. Como matar anjos? Anjos pode matar anjos, porque ele sabe que Irmão, é repete o muito final, complicado isso. Entendi, irmã? repete o finalzinho que cortou. O que que o pai disse? O pai tem o poder. Anjo pode matar anjo. Mas quando foi decidido expulsar os um terço do reino do céu, foi só o único pedido que o pai pediu: não mate. Então, o Messias, como vocês conhecem como Miguel nas Escrituras, conversou com os irmãos e todo mundo planejou muito bem o que ia fazer, sem ter que matar e morrer. E aí isso, eu vou deixar contar mais para frente, mas o Messias formou, porque ele já estava com o grupinho deles lá, pronto.
querendo dominar o reino do céu, porque eles queriam dominar aquilo ali. O plano deles era dominar o reino do céu. Eles estavam cada dia aumentando e cada dia ele estava ficando mais louco, né? Vamos dominar tudo isso aqui vai ser nosso. E quando o pai viu o que estava acontecendo, viu que não tinha mais jeito, ele tentou, conversou, explicou com todos, mas eles não aceitaram. E aí o pai viu que não tinha mais jeito, falou para o Messias: olha, a justiça seja feita, mas por favor não mate, porque eles são meus filhos, assim como você é. Não existia demônios nessa época ainda. Eles começaram a ficar loucos depois do terceiro, quarto ano que estava sendo feita a terra. E aí o Messias conversou com os irmãos e falou: o único jeito é tirar eles daqui. Porque senão eles vão aumentar tanto que daqui a uns dias eles vão dominar isso aqui. E aí o Messias conversou com o pai, todo mundo conversou. E o pai só fez um pedido: não mate. E aí o Messias viu, conversou com eles por algum. E aí, assim, um terço, mais ou menos 500 milhões, um por um. Depois de toda a loucura que eles fizeram, colocou todo mundo contra todo mundo, um por um foram jogar na terra. Começando, é claro, por Israel. Ele se revoltou tanto com o Messias, que quando o Messias pegou Israel, Israel, depois disso, assumiu o corpo de Moisés e foi lá falar com o Messias no Monte da Transfiguração e falou assim: ó, você vai morrer porque aqui é minha cidade, aqui quem manda sou eu, e eu vou te matar. E foi o que aconteceu. É mais ou menos isso, irmãos, a história. Uma história meio maquiada, para vocês entenderem. O que aconteceu no Reino do Céu foi isso. Eles queriam dominar o Reino do Céu, queriam mandar lá. Eles estavam aumentando de um jeito que estava. Se não tivesse o Messias, tivesse aquele momento tomada aquela decisão de pegar eles e jogar na terra, não existia ser humano na terra ainda, não existia ninguém. E na hora que eles foram jogados na terra, a terra praticamente já era deles. Já era quase deles. O que assinou isso por 7.000 anos foi quando ele enganou Adão. Aí já eles dominaram tudo o controle da terra mesmo, assumiram, e dali para frente, se as pessoas perguntar por que a gente nasce na terra, simplesmente porque se você nascesse no reino do céu, em todo o universo, você ia vir na terra, Israel ia chegar em você um dia, 2 dias, 3 dias, ele ia te enrolar e vocês iam mudar para o lado deles e vocês iam voltar para lá e ia contaminar todo mundo. Então, o que o pai fez? Faz nascer com eles, conhecer eles primeiro. Você é livre, você mata se você quer, você rouba se você quer, você faz, se você quebra o mandamento do pai, amar o pai, amar o próximo, se você quebra esse mandamento, você está sabendo hoje. Se você está na terra, você sabe o que é bom, o que é certo, o que é errado. Aí você tem que escolher se você quer continuar aqui ou quer sair daqui. Porque se fosse no reino do céu, na hora que vocês viessem, nascessem no reino do céu, viessem na terra, vocês iam ser enganados por eles. Então o pai fez, nasceu aqui, e os 500 milhões de habitação, só uma maquiagem, só um exemplo, de habitação está vazio lá. Se você crê aqui e quiser sair da escravidão deles, porque eles criaram tudo, televisão, rádio, internet, tudo é de criação deles. E eles deixaram bem para o finalzinho. Você vê que faz 100 anos só que tem isso, mais ou menos 100 anos, que eles criaram tudo isso. Porque eles sabem que chegou a hora deles, e agora é a hora mesmo. Porque quando o Messias jogou Israel na terra, as duas testemunhas já tinham um plano. Porque o sol já estava pronto naquela época. Estava quase pronto, já estava tudo sendo criado, estava praticamente quase sendo tudo pronto. Mas aí, o certo era ter jogado no sol. Mas se jogasse no sol, no inferno, lago de fogo e enxofre, vocês não iam conhecer eles, e aí ia ter essa revolta de novo. Ia aparecer algum, ia falar assim: eu quero fazer uma rosa, um exemplo, azul, quero mudar as coisas. Então, o pai deixou que vocês conhecessem os caídos primeiro, e aí vocês veem o que é errado e é certo e tomam uma decisão de onde vocês querem. Irmãos, falei demais, é só uma base. Vou passar para os irmãos para comentar, porque para muitos isso é loucura. Mas é só uma historinha que eu contei maquiada, mais ou menos, para vocês entenderem, para dar uma clareada na mente de vocês. Mas no Reino do Céu praticamente foi isso. Eles queriam criar um sistema deles, uma fronteira lá, igual acontece aqui na Terra, que foram eles que criaram isso. Foram eles. Não é o ser humano que criou fronteiras, não, foram eles.
com a loucura dele de religião, um querendo mandar no outro, até que Azazel assumiu tudo, mas Azazel deu poder para vários para manter o poder dele. Então, por isso que nos últimos dias as religiões vão dar todo o poder para a Igreja Católica, para Azazel. No último dia eles vão entregar todo o poder para eles, porque Azazel é o cabeça de tudo. Hoje ele é o poderoso. Então, tanto é, só para comentar, se vocês querem conhecer Azazel, nas Olimpíadas, eu não assisti, mas se você olhar a medalha das Olimpíadas, tá lá Azazel com os peitos de fora. A medalha de ouro, e se eu não me engano, é de bronze. Tá lá Azazel, o anjinho sendo adorado na América do Sul. Para você ver como que é absurdo. Ele chegou aí e todo mundo desejando ele. A medalhinha de ouro com Azazel com os peitinhos de fora lá e com a asa que ele usou no tempo de Adão e Eva. Vou passar para a nossa irmã Vanessa primeiro, depois eu vou passar para o nosso irmão Rafael. Irmã, muita loucura o que eu falei? Ou você acha que os irmãos estão assistindo também? Vocês são livres para. Vocês são livres para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu no Reino do Céu. Não era a vontade do Pai que vocês nascessem aqui na Terra. Ele queria que nascesse todo mundo lá. Mas se nascesse lá, vocês iam vir na Terra para conhecer e vocês iam ser agarrados por esses anjos caídos, eles iam iludir vocês, enganar vocês. E aí essa guerra não ia acabar nunca. Ia passar 7.000 anos, depois ia ter mais 7.000 anos, depois mais 7.000 anos, isso não ia acabar nunca. Então o Pai fez certo. Fez nascer na Terra e vocês vão ver o que os anjos caídos faz e vocês são livres. São livres para escolher se quer ficar do lado deles ou para o lado do nosso Pai. Falei demais, estou perdendo até a voz. Passar para a irmã Vanessa primeiro, depois eu passo para o nosso irmão Rafael e nossa irmã Rafaela. Irmã Vanessa, muita loucura. Comenta um pouquinho a história. E os irmãos que estão assistindo, aqui no comentário também comente. Fique à vontade. Está com você, irmã Vanessa. Eu entendi o que você falou perfeitamente, né? Muitas coisas são novas, né? Com certeza os irmãos nunca ouviram falar. E muitas pessoas ficam se perguntando, mas como assim você entendeu? Como assim, né? Infelizmente, muitos irmãos, né, principalmente os que estão chegando agora, vai ser um pouco complicado, né, de entender, mas não tem segredo, né? As coisas do Pai é simples, né? Até mesmo quando o Messias veio aqui nessa terra, pensa, o Messias lá brincando com os amiguinhos, tal, foi crescendo, e em um certo momento ele começou a falar da verdade do Pai. Qual foi a reação daqueles que o cercavam? A verdade é simples. A única coisa que eu queria te perguntar, irmão Robert, é o plano de resgate que você tinha falado num outro vídeo que você fez do reino. Ele começou antes. Foi feito antes deles virem para cá. Sim, irmã. Na hora que antes dele ser lançado na Terra, nosso Pai já sabia quantos iam ser lançados. Então ele já começou a explicar o que ia acontecer para o Messias, para as duas testemunhas e para os outros irmãos que estavam lá, e começou a explicar. Porque depois que eles foram lançados na Terra, ficou como se fosse uma cidade, uma parte do reino do céu ficou vazio, uma cidade vazia, como se fosse uma cidade fantasma. E todo mundo começou a ficar triste com aquilo. Ninguém gostou do que aconteceu, ninguém jamais queria aquilo. Então nosso Pai falou assim, olha, eu vou começar um plano de resgate. Nós vamos fazer nascer lá, porque se a gente fazer nascer aqui, eles vão ter o poder de descer lá na Terra e vão ser enganados por eles. Eles vão vir para cá e vão contaminar. Então a gente faz nascer na Terra e todos aqueles que escolher a verdade, simples. É simples a verdade. Ama o Pai, ama o próximo, ajuda seu próximo e não siga anjos caídos, que foram eles que criaram todas as religiões. Simples assim. Não sigam eles. Que você está salvo. É simples. O nosso Pai nunca matou ninguém, nunca fez nada, dilúvio, essas coisas, fogo caindo no céu. Ele não é louco, ele não é psicopata. Ele nunca matou ninguém. Quem fez tudo isso foram os anjos caídos. A terra é deles. Eles fazem o que quer. Eles fazem o que quer. Só que o poder deles acabou, eles estão usando tecnologia agora, criando bombas, aviões, tudo. Mas aí depois eu entro no assunto e falo isso. Deu para entender a resposta, irmão? Pode continuar, irmã Vanessa. Deu para entender. É igual, teve pessoas que já me perguntaram assim, mas nesse meio... Nesse 500 milhões, será que não existiu nenhum deles que se arrependeram? Irmã,
Quando eles caíram aqui, eles ficaram tão revoltados, que eles só tinham um desejo: matar tudo. Todos que fossem lá, eles queriam matar. Eles não se arrependeram, eles ficaram tudo revoltados. Alguns começaram a não se arrepender, mas começaram a ficar em dúvida. Mas quando eles viram que a terra era tudo deles, eles acharam que era bom. Eles não estavam nem aí, não. A única coisa que eles falaram é uma coisa: se eles virem aqui, a gente pega eles. Porque é uma continuação da guerra. A guerra não acabou ainda. Só vai acabar quando eles forem lançados no sol. E aí eu vou abrir um pouco aqui hoje, para vocês entenderem o julgamento, como funciona. Porque as pessoas até hoje nem o julgamento entendeu. Mas é nesse hangout que eu vou falar um pouquinho de como que é o julgamento. Pode continuar, irmã Vanessa. E outra pergunta que eu ia fazer, que eu acabei dando branco aqui agora. Mas deixa, então, vamos continuar. Então, muitas pessoas ficam se questionando, né? Falam assim, mas como que você... É tão simples, mas como assim vocês entendem com uma facilidade? Não é que entende com facilidade, irmãos. Quando você aceita a verdade, reconhece o Pai, reconhece o Messias como Salvador, você se torna um com o Pai. Então, você tem o Espírito do Pai. E aí, as coisas vão se testificando no teu espírito. É simples. Então, irmão, eu falo isso porque muitas pessoas falam que a gente segue o irmão Robert. Muitas pessoas falam que a gente segue fulano, segue ciclano, e não é. A gente segue o Mestre, o Messias. E aí a gente reconhece aqueles que são nossos irmãos. É simples. Então é isso, irmão. Passar a palavra para o irmão Rafael. Irmã Rafael, está com vocês a palavra. Então, irmão, como eu disse, a dificuldade das pessoas hoje em reconhecer a verdade é pelo fato de muito tempo ter passado pela religião, né? A mente das pessoas ficaram cauterizadas naquela historinha lá, que o diabo traiu Deus lá no céu e tal, aquela historinha falsa que eles contam na religião, e as pessoas acabam criando muita dúvida, né, em relação. Principalmente quando a gente vai falar a verdade para as pessoas, hoje em dia, as pessoas, elas não têm essa capacidade de ir procurar e pesquisar. Elas vão primeiro lá na igreja e perguntar para o pastor. Aí, dependendo conforme o pastor fala, elas seguem e acreditam, né? Mas é igual o irmão disse, Israel, quando ele caiu lá no céu e quando ele chegou aqui, até hoje, né, a gente vê, ele tenta imitar de todas as formas o nosso pai, né? Ele é realmente um grande imitador. Criatividade para ele nota 0, né? Realmente. E as pessoas hoje em dia, eu acho assim, para as pessoas que estiverem assistindo a gente, que às vezes ainda está um pouco nova nesses assuntos, né, irmãos? Eu assim dou um conselho para as pessoas ir procurar, né? Eu não digo usar a Bíblia como fonte de verdade, porque na verdade a Bíblia, para quem não sabe, ela é um ajuntamento de livros, né? Eles adulteraram muitas coisas. Mas se a gente buscar e encontrar o nosso Pai, ainda bem, ele mandou a verdade ali, tá misturadinha ali no meio do esterco ali no meio, né? Mas contém a verdade ali, né? Então acho que os irmãos basta ir buscar e procurar, né? Tem muitos irmãos aí que deu uma doida aí mesmo, falando aí que tem que até jogar a Bíblia fora, uns tá queimando, uma loucura. Tem uns até que se embriagaram até demais com o vinho, né? Porque, na verdade, a Bíblia é uma espada, ela corta para os dois lados. Assim como ela nos ajuda, entre aspas, mostrando a verdade, né? Para as pessoas, elas também enganam as pessoas que estão chegando agora. Principalmente os irmãos que acabaram de sair do sistema religioso, a internet mesmo está como um poço assim, de muitos caminhos, tem muita, igual o Rafael fala, muita afossa, né? Tem muito esterco para todo lado. E é realmente difícil, né? Igual ao tempo atrás, no começo, lá para 2012, né? Foi até quando eu descobri a verdade. Naquela época, assim, que eu me lembro de falando a verdade, era mais o irmão Rubens, né? E logo depois foi o irmão Robert, em 2013 e tal. Mas não tinha como tem hoje tantos caminhos, tantas pessoas falando tantas coisas diferentes, né? Uns pegam uma coisa ali, outra aqui, mistura, né? E acaba confundindo muito a mente das pessoas. Então,
Então, hoje, a gente, na hora de falar alguma coisa, a gente tem que ter, assim,